É como se esse mundo de sofrimento fosse um grande formigueiro, e o estudante de cultura racional aprende a andar neste formigueiro sem ser picado pelas formigas, respeitando a tudo e todos, vivendo a favor de si mesmo e de todos. Está na cultura racional todo esse esclarecimento. E além disso, a pessoa estudando a cultura racional, ela vai desenvolver a sua máquina do raciocínio, que é o próximo assunto que o Coronel Dark vai falar daqui a pouco. Mas eu queria encerrar minhas palavras falando o seguinte, que é quase que um dever de todo cidadão esclarecido poder pesquisar e se aprofundar em tudo aquilo que existe, para poder com propriedade escolher o que é melhor para si. Aquele que assim fizer, não tenho dúvida alguma, que chegar de coração aberto vai se encontrar na cultura racional. Vai ter as suas respostas aqui. Senhoras e senhores, o conhecimento não ocupa espaço. Ele está aqui e está sendo apresentado para os senhores agora. Muitos desses assuntos aqui são de comprovação imediata, porque a cultura racional, ela não impõe nada, ela explica, segue os ensinamentos que vai ver a comprovação imediata nas respostas da própria organização da sua vida. Outros esclarecimentos vão sendo comprovados à medida que a pessoa for se aperfeiçoando e se aprofundando no estudo, com comprovações individuais que vão dando a ela a força, a firmeza de prosseguir na caminhada, vendo tudo correr bem a seu favor. Então está neste conhecimento tudo que todos procuram, todos que nem sabem que procuram, mas que mais cedo ou mais tarde, porque não há aquele que em algum momento da sua vida não se pergunte qual é o sentido da vida, de onde eu vim, para onde eu vou. Não há aquele que chegue num ponto de amadurecimento da vida em que não busque o que está aqui nas suas mãos, que nós estamos apresentando para os senhores agora. E todo o benefício do desenvolvimento da glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, segue agora com o Coronel Dark. Muito obrigado. Salve a todos, uma boa tarde. Antes da gente conversar sobre a glândula pineal, eu queria ressaltar as últimas palavras do nosso companheiro palestrante a respeito das perguntas que não querem calar. E a juventude de hoje não aceita mais nada, me perdoe a expressão, goela abaixo. Tem que ser explicado o porquê, o motivo e a necessidade de qualquer coisa que exista nesse mundo. Então, esses questionamentos, todos eles respondidos dentro da cultura racional. A gente vai conversar um pouquinho sobre glândula pineal. Uma glândula encontra-se no centro do cérebro, istmo do mesencéfalo. Desde a antiguidade, os sábios, filósofos, cientistas procuraram estudar essa glândula, e em pesquisa em todas as religiões a gente verifica referências a respeito da pineal: o terceiro olho, o olho de Shiva, a sede da alma, segundo Descartes, a antena mais fina do ser humano, a glândula das glândulas, segundo a ciência, a maestro endócrina. Então, todas essas denominações da glândula pineal, do tamanho de um grão de arroz no centro do nosso cérebro. Ocorre que essa glândula possui cristais de apatita. A apatita é um cristal que ele é formado, sintetizado no próprio organismo. E os cristais, eles têm a propriedade de vibrar de acordo com as ondas elétricas ou magnéticas ou eletromagnéticas recebidas. Isso aí, os primeiros rádios que o homem inventou, eu não gosto muito da palavra inventou, descobriu, porque tudo já está na natureza. Então, os primeiros rádios descobertos pelo homem eram utilizados cristais de quartzo para a recepção das ondas de rádio. Muito bem, esses cristais, eles têm essa propriedade de vibrar de acordo com as ondas recebidas. A pineal, ela libera
dois hormônios, a melatonina e a serotonina, que eu vou mencionar mais à frente. Mas da onde vêm essas ondas elétricas e magnéticas? De 7 fontes da própria natureza. O Sol, com seus raios solares, regulando estações, dia e noite, o ano inteiro. A Lua, regulando marés. Por que não o ser humano, né? Nós temos 75% do nosso corpo é feito de água. Então eu falo, se a Lua consegue atuar em cima do mar, como não vai atuar em cima do ser humano? As estrelas, a astrologia é um estudo desde a antiguidade até hoje, com seus estudiosos. As estrelas, então, também atuando sobre o ser humano. Os animais racionais e os animais irracionais. Quando a gente entra num ambiente, que o ambiente está pesado, uma pessoa está triste, a gente sente na hora aquela tristeza, aquela energia. E visíveis e invisíveis. Então nós temos seres que a gente consegue ver e seres que a gente não consegue ver. A Associação Americana de Psiquiatria recomenda aos psiquiatras que não tratem somente como distúrbios psíquicos pessoas que alegam ouvir vozes ou alegam algum tipo de mediunidade. Os vegetais atuando sobre o ser humano, a água e a terra, planeta, é um grande imã. Muito bem, essas são as fontes emissoras de eletromagnetismo. E todo o resto derivado dessas 7 partes. Um objeto criado pelo ser humano, ele emite ondas eletromagnéticas. Então a gente até, quando começa a estudar a cultura racional, já muda um pouco o conceito de vida. Vida é tudo que emite energia. Existem vidas orgânicas, mas todas as vidas, tudo que existe nesse mundo eletromagnético emite energia, portanto tem vida. Os planetas têm vida, a Lua tem vida, o Sol tem vida. Muito bem, essas são as 7 fontes primárias de energia eletromagnética que atuam na nossa pineal, atuando naqueles cristais de apatita e liberando os 2 hormônios já mencionados, a melatonina e a serotonina, que vão comandar todas as outras glândulas do ser humano, que liberam os seus hormônios, os hormônios mensageiros dentro do nosso organismo, que vão culminar atuando em diversas funções do nosso corpo: sono, batimento cardíaco, respiração, humor, atividade motora. Tudo o que este corpo faz, ele está sendo comandado por hormônios. E onde é que culmina todo esse trajeto daquela energia eletromagnética? Num pensamento ou numa imaginação. Após os hormônios atuarem dentro do ser orgânico, vão provocar um pensamento ou uma imaginação. Como exemplo, aquele raio solar, num dia bonito de sol, vai chegar até o ser humano e vai entrar, até chegar na pineal, pelas 7 portas da nossa cabeça. Os 2 olhos, a boca, as 2 narinas e os 2 ouvidos. No caso, o raio solar, adentrando através da retina, faz vibrar a pineal, libera os hormônios, provavelmente de bem-estar, num dia ensolarado, e vai culminar com aquele pensamento: que dia bonito, estou me sentindo bem, estou feliz. Ou num dia nublado, ou num dia chuvoso: hoje eu estou meio para baixo, hoje eu estou meio triste, estou meio depressivo. Na Suécia, semana passada, vendo uma notícia, foram instaladas luzes artificiais, luzes de cromoterapia, para ajudar o combate à depressão na Suécia. A Suécia tem noites muito longas durante o inverno, e a Suécia é um dos países com maior índice de suicídio no mundo. Muito bem, por que toda essa história? Para nós entendermos que, na verdade, nós somos comandados pelas energias elétrica e magnética, até o 2º milênio. Então, tudo que nós pensamos que somos nós que pensamos, na verdade, foram estímulos externos recebidos. Se a gente mudasse a cor dessa sala,
talvez os pensamentos da cabeça de todos aqui pudessem mudar. E onde que entra o livro Universo em Desencanto, nessa história da pineal? Então, como já foi dito pela Nádia, pelo Sandro, ela vai equilibrar essas duas energias. Então, a energia racional contida no livro, que é energia racional materializada em forma de palavras, através da leitura, entrando essa energia pela retina, uma das portas da nossa cabeça, vai atuar na glândula pineal, equilibrando as duas outras energias, a elétrica e a magnética. Isso aí vai proporcionar, dentro de todas aquelas funções orgânicas que a gente mencionou, um bem-estar. Então, um sono mais equilibrado, um humor mais equilibrado, atividades motoras, problemas psíquicos sendo amenizados e resolvidos. Tá? Então, dessa maneira, nós vamos começar a ver a realidade, sendo um pouquinho enfático, a realidade real. Porque, como nós vimos, quando estamos vivendo sobre o comando da energia elétrica e magnética, nós estamos vivendo uma ilusão. A partir do momento que nós nos conectamos com o nosso eu verdadeiro, que é a glândula do raciocínio, a partir daí sim nós vamos começar a ver a realidade. Vendo a realidade, temos equilíbrio para tomar decisões acertadas, então não é milagre. Se eu estou equilibrado, eu consigo tomar decisões acertadas, decisões morais acertadas, decisões financeiras acertadas e decisões que vão refletir num bem-estar físico. Então, bem-estar físico, moral e financeiro. Então, o convite que fica a todos é de que conheçam cultura racional e libertem-se do pensamento, que é o comando atual. E, a partir dessa libertação do pensamento, desenvolvendo o raciocínio, o nosso eu verdadeiro tão falado, tão buscado. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos e leio o livro Universo em Desencanto. Salve! Boa tarde a todos. Fica assim quase um mínimo, né, para os demais, porque de tudo já foi dito. Entende? Nossos colegas, de maneira assim bem simples e assim que atenda a todo o público, né? Assim como é a cultura. A cultura racional, ela foi elaborada como o dito popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, é num português simples, acessível a todas as camadas, porque sabemos que na estratificação social, a base de uma pirâmide é das pessoas que não tiveram o privilégio, né, de frequentar uma faculdade. Então, a cultura racional vem na linguagem do povo para atender o povo e o sucesso dela é internacional porque já está traduzido para 14 idiomas, com representações na Europa, em diversos países. E da parte que me cabe seria o assunto OVNI, os quais os colegas já bem o disseram, né? A Nádia, o Sandro, o Dark. E eu, como ex-funcionário do Sindacta, nós comprovamos esses fatos. Mas não que eles diriam para quem estava no controle do radar que eles eram OVNIs. É um fato específico para quem estuda a cultura racional. Que na própria cultura, o racional superior, que é o escritor do livro, os identifica, dizendo que somos habitantes do mundo racional. E através desta cultura, queremos ter um contato com o ser humano que a estuda. Conforme o palestrante anterior falou, Dark, o habitante do mundo racional, muitos de nós o temos, materializado na glândula pineal. Então, os habitantes do mundo racional querem fazer um resgate dos seus irmãos que aqui chegaram, mas essas respostas são encontradas para quem estuda a cultura racional. São dados particulares da cultura racional, em que nós aqui estamos dando um testemunho até de um cartão de visita de Brasília, né, que é Hermida Dom Bosco, o padre italiano que no início do século XVI havia feito uma previsão sobre Brasília. Ele anteviu esse momento aqui agora, ele anteviu Brasília, quando ele diz que entre os paralelos 16 e 20, surgiria a capital do terceiro milênio, que
que jorraria leite e mel. Então, ele colocou para o futuro, jorraria. E nós temos toda a convicção, nós aqui que estamos como testemunho para vocês, que passamos para o gerúndio, já está jorrando. Embora possa ser paradoxal os momentos que nós estamos vivendo em Brasília, né? Mas isso é passageiro, porque os governos não são os culpados do sofrimento do seu povo, porque é uma mudança de fase da natureza. Então, o pensamento, conforme o colega anterior falou, for alimentado pela energia elétrica e magnética. É como você estivesse um dial de um rádio e mudasse a sintonia. Ele ficaria entre duas frequências, como é citado no segundo volume da obra, que nós somos oriundos de uma emissora. E que, ao estudarmos a cultura racional, é feita uma nova sintonia através dessa glândula, da energia racional. É que os biólogos, que aqui foram estudantes de biologia, chamam-se de sinapse. A sinapse é o quê? É um fluxo elétrico e magnético entre um neurônio e outro. Então, se esse fluxo elétrico-magnético entre esses neurônios enfraquece, advém a diminuição do pensamento, o enfraquecimento do pensamento. O pensamento gera uma conduta civilizada. Ele gera o quê? O sentimento. Como define Pedro Dema em seu livro de Sociologia, que a civilização é um estágio elevado de cultura. Aí perguntaríamos, que civilização é essa que atingiu esse nível e está como está, as autoridades buscando soluções para a violência, igual está graçando São Paulo, todos estão cientes disso, buscando soluções e soluções, e o crack vencendo, a droga. Mas por quê? O pensamento está secando, os valores mais humildes estão sendo colocados de lado devido ao enfraquecimento do sentimento, devido ao secamento do pensamento, que é alimentado pelo sentimento, por essas duas energias elétricas e magnéticas que nos alimentávamos até 1935. Sabendo disso, o mundo racional, antevendo essa situação, veio de lá um habitante, digamos assim, um OVNI, né, que tomou a forma humana, um habitante do mundo racional, um corpo de energia eterno, que retraiu-se na sua vibração para que ficasse humanizado. A forma humana, para que nós o víssemos como um ser humano, mas sabendo nós que não é um ser humano, é um habitante do mundo racional que teria que ter um contato, ele veio traduzir a energia racional para o português, que foi o país escolhido, o Brasil, e numa linguagem simples, para atingir a toda a massa. E ao estudarmos o livro, estamos estudando a tradução de uma energia. Então, estudar o livro é ter contato com a energia racional. Então, o fato de alguns comentarem que estudar 2 horas, 3 horas, não. Vocês estudem o momento que vocês puderem, desde que deem prioridade. Se vir um filme de 3 horas, estudem 3 horas e estudem 2. Então, quanto mais estudarmos, melhor, mas não deixando as prioridades de lado, né? O atendimento à família, à esposa, aos filhos, mas não há um mínimo para se estudar cultura racional. A fase já está meio atrasada. E se nós intuirmos numa palestra para que as pessoas estudem o mínimo possível, não chegaremos a um denominador comum dentro de 5, 6 anos, para que haja um consenso geral entre os estudantes, conforme está ocorrendo nesse momento. Os bate-papos parecem o mesmo, paralelos, porque o assunto racional é ímpar, é o mesmo assunto, parece que nós estamos assim numa cadeia circular, embora o livro seja apresentado de maneira circular. Você pode ter o início no final, o final no início da história, porque é uma cultura do mundo racional, ela é totalmente atípica, ela não foi feita pelo ser humano, não é psicografia, como é dito nos meios espíritas. Foi uma cultura ditada por um ser que tomou a forma humana para ditar os livros de maneira direta, ligado ao mundo racional, porque assim veio preparado para isso. Porque só sabe quem é o autor do livro quem estuda os livros. Nós estamos passando assim um pequeno release de quem é o autor, né, para assim prejulgar como um habitante do mundo luminoso, de luz eterna, tomou a forma humana, sem que houvesse assim digamos assim, poderia ser direto, sem que houvesse uma inseminação, foi natural, foi uma materialização desde criança. Então são fatos particulares da cultura, que o estudante de cultura que passa a ter essa curiosidade domina. E é lógico, somos dotados de sensibilidade, porque a partícula divina está em nós materializada dentro da glândula pineal, porque a energia racional é a materialização de Deus em nós. Às vezes procuramos Deus em templos, em sinagogas, que não ocorre com a cultura, que não precisa de templos, e a partícula divina está em nós, basta ativá-la. E a ativação dessa glândula se dá pela energia racional, cujo livro é um sinônimo.
O livro é material, mas ali estão contidos assuntos superiores, divinos, que ao estudarmos, muitas das pessoas, logo no início, veem luzes correndo no livro. Acontecem fatos maravilhosos, como se fosse operando milagres. Não são milagres, são fatos naturais da evolução racional. Um exemplo prático. Estávamos saindo da divulgação, há mais ou menos um ano atrás, encontrei com um estudante aqui da UNB, mas eu digo estudante da UNB, depois do bate-papo. O rapaz estava tomando conta de carro, está entendendo? Eu falei assim, um rapaz bem articulado, e gerou aquela curiosidade, né? Assim, um perfil no falar, assim, bem avançado. Eu falei, rapaz, você tem um perfil não discriminando uma pessoa que toma conta de carro, você tem um perfil assim, fala bem articulado, antenado. Aí ele falou para mim, olha, eu já fui estudante da UNB, mas as drogas me tiraram do caminho. Eu falei, caramba, poxa. Então o que aconteceu? Nós temos exemplos práticos dentro da cultura. O que ocorreu? O que nós sabemos dentro da cultura? Igual o Dark falou, enfraquecimento do pensamento. Essas energias que nos alimentavam, vai enfraquecendo. Os neurônios, o corpo, todas as células do corpo. Então a pessoa cai no vazio. Quando cai no vazio, o suporte psicológico de uma pessoa, ela se perde. Ela perde a identidade. Perde a identidade porque ela começa a se desencontrar. Ela perde o estilo de vida, ela perde aquele sex appeal, como é dito no Rio. Então o que acontece? A pessoa passa assim, querendo preencher o vazio. Então o que a droga faz? Ela ativa os neurônios. Se antes a sinapse estava fraca, força os neurônios. É tipo um celular, precisa de bateria. O ser humano precisa de uma energia adicional para que ele se locomova, para que ele ande. E essa energia era elétrica e magnética e deixou de sê-lo. Mas as pessoas não estão sabendo dessa nova sintonia, elas estão desgarradas dessa nova energia. Então vocês sintam a responsabilidade de nós divulgarmos esse livro. Então o que ocorrera com o rapaz? Eu não tinha aquele capital para dar para ele no momento. Eu tinha um livro. O rapaz, tu vai me dar esse livro? Eu falei, não, sem problema. Aí ele falou assim, esse livro deve ser de Deus mesmo. Quando foi 6 meses depois, eu cruzei com esse rapaz. Então o rapaz já tinha um outro perfil, ele estava bem vestido e tal. E agradeceu, eu falei, olha rapaz, esse livro aqui ele tem uma energia assim que eu estou outra pessoa. Eu voltei para Goiânia, estou trabalhando num banco. Então, são exemplos práticos que nós temos da cultura racional, do valor que tem o conhecimento, e em trazer a pessoa para a vida, trazer a pessoa para Deus, o Deus verdadeiro. Porque, se falarmos em Deus, nós tivemos o período politeísta, que todos sabem, houve o zoomórfico, antropomórfico. Então o livro, para não se coadunar a essa palavra da história, ou da história mais antiga, chama-se de racional superior, por ter um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que nós o temos dentro de nós, que é a partícula chamada raciocínio, que forma a glândula pineal. Então, ao estudarmos o livro, estaremos desenvolvendo potencialidade até hoje desconhecida pela humanidade. Nós passaremos a ser um cientista natural. Pode ser uma criança de 5 anos, 10 anos, não há pré-requisitos para ler a cultura. O único pré-requisito para se estudar cultura racional é que saibamos ler. E o que ocorre é que, às vezes, os maiores expoentes são as pessoas mais humildes, que às vezes nós somos tendenciosos, ocorreu comigo. E a parte estrutural da gramática e tal, isso eu ia perdendo tempo. Então, aqueles que não perdem tempo e procuram a essência e não o cascalho, que às vezes acompanha o ouro, o rendimento é maior. Sejamos mais dedicados, mais autênticos, verdadeiros, e não sentimos desafiados nem subestimados. Basta que nós, para que possamos ir ao encontro dessas pessoas que estudam nesses locais que eu falei para vocês, e dirigirmos qualquer dúvida. Podemos dirimir qualquer dúvida, como talvez seja liberado para que todos façam perguntas, para que saiam daqui já com a consciência e com essa coisa íntima de saber, quando vê uma pessoa com a roupa da cultura divulgando o livro, já o que é um pouco do livro, mas temos que estudar, porque senão não adianta. Da minha parte é só, eu fico grato, tá, por esse privilégio que nos foi dado, tá, de podermos falar um pouco de verdade, de luz. Boa tarde a todos.